Carlos parou na porta do quarto, o coração batendo forte no peito. Ali, sob a luz suave da manhã que entrava pela janela, seu filho Miguel estava abraçado a João, o melhor amigo que ele mesmo tinha permitido ficar para dormir na noite anterior, e os lábios dos dois se encontravam em um beijo terno e apaixonado. O mundo de Carlos desabou em um instante, a verdade que nunca imaginara o atingindo como um raio, deixando-o paralisado e confuso. Na noite anterior a chuva caía forte sobre as ruas estreitas de Lisboa. Carlos tinha chegado em casa cansado depois de um dia longo no escritório de contabilidade no centro da cidade. Miguel, seu filho de 19 anos, esperava por ele na sala de estar com um olhar ansioso. Pai, o João não pode voltar para casa hoje. Os pais dele estão brigando de novo e ele não tem onde ficar. Pode ele dormir aqui só esta noite no meu quarto, no colchão extra? Carlos hesitou. João era o melhor amigo de Miguel desde a escola secundária, um rapaz educado de família humilde em Alfama, sempre respeitoso. Tudo bem, filho. Mas só uma noite. Amanhã ele vai embora cedo. Eles jantaram juntos, conversaram sobre a universidade, os estudos de Miguel em Direito e João em Engenharia. Carlos sentiu-se bem como uma família normal. Depois foram para o quarto. Ele não pensou duas vezes. Agora, ao ver aquilo, tudo mudava. Ele recuou um passo, a mão tremendo na maçaneta. O que é isto?" murmurou a voz rouca. Os dois jovens se separaram de repente, rostos pálidos. Miguel sentou-se na cama, olhos arregalados. João puxou o lençol como se pudesse esconder o que tinha acontecido. Carlos sentiu uma onda de emoções: choque, raiva, confusão, dor. Seu filho, menino que ele criara sozinho desde que a mãe morrera há 10 anos, o orgulho da família, agora isto. Um segredo que o traía. Ele virou-se e saiu batendo a porta. No corredor encostou-se à parede, respirando pesado. Como não tinha visto. Os olhares, as saídas juntos, as noites que Miguel dizia estudar com João. Traição. Sentou-se na cozinha, as mãos na cabeça. Memórias vieram à tona. A mulher dele, Maria, falecida, sempre dizia que a família era sagrada, que os valores católicos os guiariam. Como explicar isto aos tios, aos primos na aldeia do Alentejo onde passavam o verão? Em Portugal o casamento igual era lei, mas nas famílias como a dele ainda era pecado, ainda era vergonha. O que diriam os vizinhos no bairro de Belém? Carlos respirou fundo, tentou acalmar-se. Talvez fosse um erro, um momento de confusão. Os jovens hoje experimentam tudo. Mas o beijo que vira não era experimentação, era amor verdadeiro. Ele levantou-se, foi até ao quarto de novo. Miguel e João estavam vestidos, agora sentados na cama de mãos dadas. Pai, podemos explicar, disse Miguel, a voz trêmula. Carlos cruzou os braços. Explicar? Como explicas que o teu melhor amigo dorme na tua cama como um namorado? João baixou os olhos. Senhor, eu amo Miguel há 1 ano. Não queríamos esconder, mas tínhamos medo da sua reação. Medo. Carlos sentiu o peito apertar. Medo dele, o pai que sempre apoiara o filho em tudo. Medo de um homem que trabalhara dia e noite para dar-lhe uma vida boa. Vocês mentiram-me durante 1 ano. Eu tratei o João como um segundo filho. Deixei-o entrar na minha casa. E agora é isto. Miguel levantou-se. Pai, não é uma fase. É quem eu sou. Carlos virou as costas. Não quero ouvir mais. Vão para a sala. Preciso pensar. As horas seguintes foram um inferno. Ele andava de um lado para o outro na sala, lembrando cada momento. O dia em que Miguel trouxera João pela primeira vez. As viagens de fim de semana. Tudo parecia inocente. Agora via sinais que ignorara. O modo como se olhavam. A forma como Miguel sorria ao falar dele. Ao meio-dia, Carlos sentou-se à mesa com os dois. Vamos falar claro. Isto acaba hoje. Vocês são novos, não sabem o que querem. A sociedade não perdoa estas coisas. João vai para casa e tu, Miguel, vais concentrar-te nos estudos. Miguel negou com a cabeça. Não, pai. Não vou acabar. Carlos bateu na mesa. Vais sim. Eu sou teu pai e decido o que é melhor para ti. João olhou para Miguel com dor nos olhos. Eu vou embora, senhor. Não quero causar problemas. Mas o amor não acaba assim.
Carlos sentiu uma pontada de culpa, mas empurrou-a para longe. A culpa era deles por esconderem. Ele acompanhou João à porta. O rapaz saiu sob a chuva que ainda caía fraca. Miguel subiu para o quarto e trancou a porta. Carlos ficou sozinho na sala, o silêncio pesado. O que fizera? Permitira aquilo entrar na sua casa. Agora a família estava rachada. Ele não sabia que aquele choque era só o começo de uma tempestade que testaria todos os seus valores. Carlos passou a tarde inteira sentado na poltrona velha da sala olhando para o nada. A mente girava em círculos. Como pai, ele sempre quis o melhor para Miguel. Estudou direito para ter futuro. Evitou os amigos maus. Agora descobria que o maior perigo estava dentro de casa. O telefone tocou. Era a irmã dele, Ana, que morava em Sintra. Ela sempre fora a voz da razão na família. Carlos atendeu, mas hesitou em contar. No fim desabafou tudo. Ana ficou em silêncio por segundos. Carlos, isso é grave. O Miguel precisa de ajuda. Talvez um padre. Ou um psicólogo. Estas coisas não são normais na nossa família. Carlos concordou, mas algo dentro dele doeu. Normal. O que era normal? Ele subiu as escadas e bateu na porta do filho. Miguel, abre. Precisamos conversar. A porta abriu devagar. Miguel tinha os olhos vermelhos. Pai, eu não sou doente. Eu nasci assim. Carlos entrou e fechou a porta. Sentou-se na cadeira do computador. Conta-me tudo. Desde quando? Miguel respirou fundo. Começou há um ano numa festa da faculdade. João estava lá. Conversamos a noite toda. Depois saímos juntos. Escondemos porque sabíamos que ias reagir mal. Tu sempre falavas mal dos gays na televisão. Dizes que é contra a natureza. Carlos sentiu o rosto curar. Eu dizia isso para te proteger. O mundo é cruel. Em Lisboa há marchas e leis, mas no trabalho no bairro as pessoas julgam. Tu queres ser advogado. Imagina os clientes a saberem. Miguel baixou a cabeça. Eu não quero viver escondido, pai. João é o meu tudo. Ele me faz feliz. Carlos levantou-se. Feliz. E eu? Eu que te criei sozinho depois da morte da tua mãe. Eu que trabalhei dobrado para pagar a universidade. Isso não conta. Miguel olhou nos olhos. Conta sim. Mas o meu amor também conta. Carlos saiu do quarto batendo a porta de novo. No corredor parou. Ouvia Miguel chorar baixinho. Pela primeira vez sentiu dúvida. Talvez tivesse sido duro demais. Mas não. Ele era o pai. Tinha de proteger. À noite João ligou para Miguel. Carlos ouviu a conversa pela porta entreaberta. João dizia que entendia o pai dele, que esperaria. Miguel respondia que não aguentava mais esconder. Carlos sentiu raiva de novo. Traição dupla. O rapaz que ele acolhera agora virava o filho contra ele. Desceu e preparou o jantar sozinho. Miguel não desceu. Carlos comeu em silêncio. Pensou na mãe de Miguel. Maria teria ficado devastada. Ela era devota e ia à missa todos os domingos. Carlos decidiu ir à igreja no dia seguinte. Precisava de orientação. Na cama não dormiu. Imagens do beijo voltavam. O abraço. Não era só amizade. Era amor. Um amor que ele não compreendia. Pela manhã ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Ficou em casa. Miguel saiu cedo para a universidade sem falar. Carlos sentou-se com o café frio. O que faria agora? Proibir as saídas. Controlar o telemóvel. Mas Miguel era adulto. Não podia prendê-lo. A irmã Ana veio visitá-lo à tarde. Trouxe bolo e conselhos. Carlos conta ao padre António. Ele sabe destas coisas. E fala com o tio Manuel. Ele é chefe de família. Carlos concordou, mas no fundo sabia que isso abriria uma ferida maior na família.
O padre Antônio recebeu Carlos na pequena igreja de Belém à tarde. O cheiro a incenso e velas acesas acalmou um pouco. Padre, eu descobri que o meu filho tem um relacionamento com outro rapaz. O padre ouviu em silêncio e depois falou. Carlos, o amor é complicado. A igreja ensina que o ato é pecado, mas o filho é sempre filho. Reza por ele. Tenta conversar sem julgar. Carlos saiu mais confuso. Sem julgar. Como? A irmã ligou ao tio Manuel, que veio de carro de Setúbal. Na sala o tio falou duro. Isto é vergonha para a família. Manda o rapaz embora. Proíbe o contacto. Carlos sentiu o peso das palavras. O tio tinha razão. A reputação. O nome da família. Nessa noite Miguel chegou tarde. Carlos esperava na sala. Onde estiveste? Com o João. Carlos levantou a voz. Acabou. Não quero mais esse rapaz aqui. Miguel parou. Pai, eu tenho 19 anos. Não podes decidir por mim. Carlos apontou a porta. Enquanto viveres nesta casa decides. Miguel subiu as escadas. Carlos ouviu falar ao telefone com João. Voz baixa mas determinada. No dia seguinte a família toda sabia. Primos ligavam, tias mandavam mensagens. Uns condenavam, outros diziam dar tempo. Carlos sentia-se sufocado. O trabalho sofria. Ele perdia concentração. À noite sonhava com Maria a chorar. João apareceu em casa uma vez. Carlos não deixou entrar. O rapaz ficou na rua debaixo da chuva. Miguel desceu correndo. Pai, por favor. Carlos fechou a porta na cara dele. Miguel gritou. Tu estás a destruir-me. Carlos sentiu o peito apertar, mas manteve-se firme. Era pela segurança do filho. A sociedade portuguesa ainda olhava de lado. Ele lera artigos sobre discriminação no emprego. Não queria isso para Miguel. Dias passaram em tensão. Miguel mal comia. Saía cedo, voltava tarde. Carlos vigiava o telemóvel quando o filho dormia. Viu mensagens de amor. Doeu mais. Um dia Miguel não voltou para jantar. Carlos ligou. Caixa postal. À meia-noite ainda não. Ele saiu de carro, procurou nos bares da Bairro Alto. Nada. Ligou para João. O rapaz atendeu frio. Ele está comigo. Não volta para casa hoje. Carlos sentiu pânico. O filho fugira. Traído pelo próprio pai. Carlos passou a noite em claro. Pela manhã foi à Universidade de Miguel. O diretor disse que o rapaz não aparecera. Ele dirigiu até Alfama à casa de João. A mãe do rapaz abriu a porta surpresa. O João saiu cedo com um amigo. Não sei onde. Carlos voltou para casa vazio. Sentou-se no quarto de Miguel. Viu fotos na parede. Ele e João rindo em viagens. Notas de amor escondidas na gaveta. Pela primeira vez Carlos chorou. O que fizera? Protegera o filho, mas afastara-o. A irmã Ana veio. Carlos conta tudo. Ela abraçou-o. Talvez tenhas sido demasiado duro. O Miguel ama-te. Dá tempo. Mas o tempo passava e Miguel não ligava. Carlos ligou para hospitais. Nada. 3 dias depois uma mensagem. Pai, estou bem. Preciso de espaço. Carlos respondeu implorando volta. Sem resposta. Ele começou a questionar tudo. As missas da infância. Os sermões contra o pecado. O amor do filho valia mais que isso. Lembrou-se de um velho amigo da faculdade que era gay e vivia feliz. Talvez o mundo mudara. Portugal mudara. Casamentos iguais desde 2010, paradas orgulhosas em Lisboa. Mas na sua cabeça ainda era errado. Uma semana depois Miguel ligou. Pai, posso ir buscar roupas? Carlos disse sim com voz trêmula. Quando o filho entrou estava magro, olhos fundos. João esperava no carro.
Carlos olhou pela janela. O rapaz olhava preocupado. Miguel subiu e pegou uma mala. Pai, eu não volto para viver aqui. Vou ficar com o João. Carlos segurou o braço dele. Filho, por favor. Eu errei. Fica. Conversamos. Miguel libertou-se. Tu escolheste os preconceitos. Eu escolho o amor. A porta fechou. Carlos caiu no sofá. O preço da sua decisão era alto. Perdera o filho. A casa parecia vazia. Ele não comia, não dormia. O trabalho avisou que se não melhorasse perdia o emprego. A família pressionava. O tio dizia bem feito. A irmã dizia reconcilia. Carlos começou a ler livros sobre orientação sexual. Falou com um terapeuta. Lentamente via que o amor não era escolha. Era real como o dele por Maria. 2 meses depois, Carlos marcou um encontro num café junto ao Tejo. Miguel veio sozinho. O pai estava mais magro, cabelo grisalho. Filho, eu pensei muito. Errei em tudo. Proibi o que não entendia. Julguei sem ouvir. Miguel ouvia em silêncio. Carlos continuou. Vi que o João te faz bem. Ele é bom rapaz. Eu quero conhecê-lo de novo. Como namorado do meu filho. Miguel chorou. Pai, a sério. Carlos abraçou-o. A sério. Mas custou-me muito. Perdi meses contigo. Quase te perdi para sempre. Eles foram para casa. João veio jantar. A tensão era grande, mas Carlos tentou. Falou da mãe de Miguel. Contou histórias de família. João ouviu respeitoso. Aos poucos a casa encheu de risos de novo. Carlos ainda lutava com as dúvidas internas. Rezava, pedia orientação. Mas via o filho feliz. Isso bastava. A família dividiu-se. Uns aceitaram, outros afastaram-se. Carlos pagou o preço da mudança. Perdeu velhos amigos. Ganhou paz interior. Um dia passearam os 3 junto ao rio. Miguel e João de mãos dadas. Carlos olhou e sorriu pela primeira vez em meses. O amor vencera. Mas a ferida demoraria a sarar. Um pai tem o direito de impor seus valores morais ao filho adulto, mesmo que isso signifique perdê-lo para sempre, ou o amor verdadeiro deve sempre prevalecer sobre preconceitos e tradições.